Princípio de medição de temperatura por resistência. Produtos são processados em temperatura muito diferentes e em diversas operações. Vários princípios de medição são usados. Um dos mais frequentemente utilizados é a medição de temperatura por resistência. A temperatura desempenha um papel importante como propriedade física desde 1742. O físico sueco Anders Celsius definiu as condições para a unidade internacional. A escala de medição de temperatura, aproximadamente 100 anos depois, por William Thomson. Posteriormente, Lord Kelvin concebeu o conceito de zero absoluto para a temperatura em seu trabalho sobre termodinâmica. A diferença entre dois valores de temperatura, um na unidade Kelvin, um em graus Celsius, é sempre igual. Em homenagem a esses dois senhores, as unidades legais de medição de temperatura foram nomeadas após eles. A temperatura é uma variável comumente medida na automação de processos. Termômetros geralmente consistem em um poço térmico que abriga uma haste em forma de tubo como elemento principal. Este é o elemento de medição. Ele tem um sensor de temperatura instalado em sua ponta. Hoje em dia, sensores de resistência com base na tecnologia de filme são os resistores de platina, mais comumente usados, conhecidos como sensores PT100. São usados principalmente com faixa condutiva muito fina, feita de metal precioso, a platina depositada em um substrato de cerâmica. Quando uma tensão é aplicada, a corrente de operação flui através deste resistor elétrico. Isso significa que as cargas elétricas na forma de elétrons se movimentam através das estruturas de rede atômica da platina. O diagrama esquemático mostra o fluxo de elétrons através da rede atômica do condutor de platina. Se a temperatura da platina aumentar, a oscilação natural dos átomos aumenta. Isso impede o fluxo de corrente, aumentando a resistência elétrica. Um sensor PT100 tem uma resistência de 100 ohms exatamente a 0 graus Celsius. Este valor aumenta se a temperatura subir e diminui se a temperatura baixar. Esses valores são padronizados em tabela.